Vamos começar então nossa revisão de geografia de hoje. Nós vamos retomar aí os capítulos 4, 5 e 6, né? Vamos relembrar um pouquinho aquilo que a gente estudou no decorrer desse bimestre. Então, vocês podem pegar a apostila lá de geografia e acompanhar junto com a prof. A partir do capítulo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é trabalho, né? A importância do trabalho para a sociedade. Então, nós vamos falar agora, desde o início da história, os seres humanos trabalham. O trabalho é uma atividade econômica muito importante na vida das pessoas. Como a gente viu lá na aula de história, o trabalho ele era essencial para a sobrevivência do ser humano, tanto nas tribos nômades, nos seminômades, nos sedentários. E hoje o trabalho, o fruto dele é a remuneração. Então, quando o ser humano trabalha hoje para ele poder ter uma remuneração, para que ele possa se sustentar e sustentar a família dele, né? Com o trabalho, cada cidadão contribui para o bem-estar dos demais e recebe da mesma forma os benefícios do trabalho dos outros. Então, o trabalho sempre foi algo muito importante na vida do ser humano, ó. As relações aqui, ó. A relação do agricultor com o que faz o transporte, com o rapaz que faz o pão, com a moça que vende o pão, com nós aqui, conosco aqui da escola, né? A segurança aqui, ó, o menino tomando a vacina. Então, cada trabalho tem relação com o outro. A importância de um em relação ao outro. O que é trabalho, então? Segundo o IBGE define o trabalho de duas formas: como uma ocupação econômica remunerada ou sem remuneração. Remunerada é quando a pessoa recebe um salário. Sem remuneração, ela pode ser de uma forma para uma instituição religiosa, beneficente, cooperativa, né? Como um estagiário. O IBGE é um órgão que é responsável por pesquisar e fornecer dados ao governo para uso na administração. O prof já falou muitas vezes para vocês que o IBGE ele faz as pesquisas sobre pontos importantes da sociedade brasileira e o governo brasileiro usa esses dados para poder fazer políticas públicas para melhorar a condição. Vamos fazer uma pesquisa sobre a saúde. Quantos hospitais tem, quantos enfermeiros, quantos médicos, quanto de remédio, essas coisas, o IBGE faz esse levantamento, e aí o governo usa esses dados que o IBGE produz para que ele possa pensar em leis, para que ele possa pensar em recursos, para que ele possa pensar em várias coisas para poder melhorar esse sistema ali, a questão da saúde. Não só da saúde, mas como os outros, educação, segurança e tudo mais. Cooperativa é uma sociedade formada por no mínimo 20 pessoas. E a finalidade é produzir e vender os produtos que eles produzem. Um estagiário é aquele que está aprendendo e praticando o conhecimento, tá? Ainda a definição de que trabalho é a ação que o ser humano exerce sobre a natureza ao se utilizar dela para atender às suas necessidades. Por exemplo, aqui, ó, esse rapaz pegou a árvore aqui e fez uma cadeira para ele. Então, trabalhar é usar também a natureza em prol das necessidades humanas. Setores da economia, então, lembrando um pouquinho, ó. Setor primário, que é o setor da agricultura. Setor secundário, que é o setor da indústria, que transforma a matéria-prima que vem lá da agricultura para para o setor secundário, e ele transforma. E aí ele é vendido no terciário, que é um setor que envolve o comércio e os serviços, né? E aí nós temos o setor quaternário, que é o setor de pesquisa científica, que atua a questão da investigação, da ciência e da tecnologia. E o quinário, que se refere às atividades sem fins lucrativos, que é a atividade que é paga como serviço público, né? É pago pelo governo, os bombeiros, guarda municipal, polícia, esse setor é pago pelo governo. Direitos do trabalhador. Então, o trabalhador, a partir do ano de 1940, com o presidente Getúlio Vargas,
ele então faz as primeiras leis que organizam o trabalho da sociedade. Por quê? Porque até então as pessoas trabalhavam 12, 15 horas por dia, o salário era conforme o que eles trabalhavam, não tinha, né? Não tinha uma organização disso. Então aí foi feito, no governo Getúlio Vargas, foi feita uma lei que organizou isso então em salário mínimo. O que é salário? A palavra salário vem da palavra salarium, de latim, né, do latim, que é pagamento com sal. Isso mesmo. As pessoas trabalhavam na Roma antiga e o sal, ele era muito raro. Então o sal era vendido a preço de ouro. Então, um dia de trabalho da pessoa rendia ali um pacotinho de sal. Então, ele podia ser trocado. Como não tinha muita questão do dinheiro, a moeda ali nessas civilizações antigas, então a principal moeda era a troca. Então a pessoa recebia em sal, ela pegava o pacotinho de sal, ia lá e comprava um tecido para fazer uma roupa, ou ia lá e trocava por algum outro tipo de alimento. Então a palavra salário vem do pagamento com sal. As leis, então, foram constituídas e seguradas desde 1934, que é a carteira de trabalho, que é esse documento azul aqui que vocês estão vendo. A jornada de trabalho passa, então, a ser no máximo de 8 horas por dia. A pessoa passou a ter direito de ter um descanso semanal, um dia para descansar na semana, que as férias dela também fossem remuneradas, que é pagas, e a pessoa passou a ter assistência médica. Então, essas leis aqui existem desde 1934. Salário mínimo é o menor salário que uma empresa pode pagar para um funcionário. Ele é estabelecido por lei e é reavaliado todos os anos com base no custo de vida da população. Então, o custo de vida é lá das condições, alimentação, segurança, tudo isso é calculado e feita uma média. Ó, a pessoa precisa de tanto para sobreviver. Mas será que o salário mínimo consegue fazer com que uma pessoa sobreviva? Então, vamos ver aqui. Profissionais de emprego e desemprego. O trabalho, a gente viu que ele é essencial. A Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, ela foi criada em 1919, com o objetivo de lutar por um trabalho respeitoso, com melhores condições e reduzir a pobreza no mundo inteiro. Essa agência, ela é uma agência que pertence à ONU, né? E ela conta com a participação de 186 países. A sede dela é em Genebra, na Suíça. E os membros que participam dela, eles têm o dever de garantir aos trabalhadores, empregadores, que eles estejam satisfeitos e tenham um salário justo, que não exista trabalho forçado e nem escravo nesse país, e impedir também o trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? É aquele trabalho em que as crianças são obrigadas a largar da escola, não tem descanso, vai para a rua vender bala para a mãe lá no sinal, tem que trazer sustento para dentro de casa. E isso é trabalho infantil. Combater diferentes formas de discriminação a qualquer trabalhador. O que é um trabalhador ativo ou inativo? Ativo é aquele trabalhador que tem dos 16 anos para mais que ele tenha condições de trabalho, né? Que eles possam trabalhar, ter sua carteira registrada. E o inativo é aquele aposentado que é aquela pessoa que já se aposentou, né? Ou uma criança, por exemplo, é um trabalhador inativo, que é aquela população que já se aposentou ou crianças pequenas que ainda não podem trabalhar. Aqui, ó. De 16 anos para menos, não pode. E de 65 anos para mais, já pode se aposentar. Então, esses são considerados os grupos de inativos. Todos têm direito ao trabalho. Essa lei aqui, ó, 8.213 de 91, definiu que toda empresa com 100 funcionários ou mais deve destinar algumas vagas para profissionais portadores de deficiência ou necessidades especiais, tá? Então, eles têm que ter uma liberação aqui, contribuindo financeiramente para o pagamento de despesas familiares,
compartilhando suas experiências de vida com colegas, ajudando o crescimento da empresa e sentindo-se autorrealizado no exercício da atividade. De acordo com a Lei 10.098, as empresas e cidades devem oferecer condições de vida adequadas aos portadores de deficiência. E eles têm que ter acesso também na hora do trabalho. E agora a gente vai falar sobre uma coisa muito triste, né? Desemprego. O dicionário diz que o desemprego é uma condição de ociosidade involuntária, que a pessoa está parada porque ela não quer, né? Não, não é porque ela quer estar parada, mas é porque ela não consegue emprego, né? O que, que pode causar o desemprego? Crise econômica no país, né? Reduzir custos dentro da empresa, a empresa acaba demitindo, substituir mão de obra por máquinas, por exemplo, nós vimos lá no campo que hoje a maioria é mecanizada, né? Então diminui muito a questão da mão de obra do ser humano, necessidade de profissionais mais capacitados. Por exemplo, se a pessoa não se atualiza, não estuda, não melhora a condição dela, ela pode ser dispensada do trabalho, né? E aí as filas vão aumentando cada vez mais. Às vezes com poucas vagas e muita gente desempregada, corte de funcionários na empresa, o despreparo, a pessoa não tem experiência ou nunca exerceu, não tem qualificação, quando a pessoa não entra de acordo com o patrão, né, ele não aceita as condições do patrão. Então, com base nisso, ó, nós temos um dado estatístico. Ó, em janeiro a março de 2017, a taxa de desemprego subiu para 14,2 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Todos os trabalhadores podem passar pela experiência do desemprego, entretanto, existem oportunidades contínuas de aprendizagem de novos ofícios para recolocação no trabalho no mercado de trabalho. E o que, que as pessoas podem fazer, então, quando falta trabalho? Usar mais o transporte público, pedir carona, andar de a pé, trocar produtos que eram mais caros por produtos mais baratos, né? Esperar para quando uma loja faz uma liquidação, substituir uma escola privada por uma escola pública, juntar dinheiro ao invés de ficar comprando a prazo, juntar o dinheiro para comprar alguma coisa à vista, que às vezes tem mais desconto, guardar dinheiro para um caso de necessidade, né? Falando um pouquinho sobre o currículo, que é a questão da pessoa se preparar, estudar bastante, né? Ter um preparo maior para o emprego. Profissionais de seu valor. Todo trabalho realizado, seja remunerado ou não, voluntário ou solicitado por alguém, deve ser feito com dedicação. Tudo que a gente for fazer tem que fazer com muito amor e carinho, né? Tem que se preparar para aquilo. Um médico, ele não pode ser um médico só pensando na remuneração, ele tem que pensar em ser médico, pensando que essa é uma profissão que ela exige muita atenção, porque você vai trabalhar com pessoas, né? Os seres humanos têm as suas necessidades, tem gente que vai estar estressada, tem gente que vai estar sofrendo, e o médico tem que ter uma postura, né, de dedicação para isso. O bombeiro também, né? Então, às vezes, quando vai escolher um emprego, não escolher um emprego só pela questão da remuneração, mas também pelo cuidado que vai ter. Procurar pesquisar sobre aquela profissão, como que ela é, com o que ela trabalha, né? Por exemplo, um veterinário. Se uma pessoa não gosta de animais, será que ela vai se dar bem sendo veterinário? É difícil, né? O professor, se o professor não gostar de criança, ou não gostar de estudar, ou ter né, ter erros de português muito terríveis, ou o professor não gostar de receber ordens, ou, né, infinitas coisas um profissional ele tem que pensar antes de escolher a carreira que ele quer seguir. Ele tem que pensar em tudo que vai ser de bom, mas o que vai ser de ruim também na profissão e se ele está preparado para isso, né? Então, por isso que a gente pede desde criança o que a criança quer ser quando vai crescer, né? As condições de trabalho, então, o salário, a questão da renda, poucas pessoas com muita renda e muitas pessoas com pouca renda, a desigualdade social, né, que a gente falou bastante sobre isso, desigualdade entre o campo e a cidade,
a disposição das coisas, né, no mercado, acesso à saúde, para as pessoas que moram no campo é mais difícil, né, do que para as pessoas que moram na cidade. Como que as pessoas podem ter o seu desenvolvimento pleno? Com essas 3 palavrinhas aqui, ó, liberdade, progredindo e aumentando a sua capacidade e a oportunidade, né? E um nível de desenvolvimento social quando as crianças são saudáveis, a educação é de qualidade, os programas de preservação, salário equilibrado, os cidadãos participam da escolha dos seus governantes, a liberdade de expressão. Ó, desenvolvimento humano. O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Para um bom desenvolvimento humano, as pessoas têm que adquirir todos esses direitos aqui, para que um lugar tenha seu reconhecimento. Olha aqui, ó, o mapinha que vocês estudaram. Cada um desses elementos aqui diz para a gente quais são os melhores e os piores índices do nosso país. Objetivos para todos nós. Os 8 objetivos para mudar o mundo. Isso cada um de nós pode fazer um pouquinho, né? Pode participar. Vamos pensar nos nossos privilégios. Todos nós temos uma casa para nos proteger do sol e da chuva. E olha as casas humildes. E existem pessoas que moram em casas assim, gente. São os ribeirinhos, são as pessoas que moram no sertão do Nordeste, que é a chamada casa de pau a pique, que é feito com pedaços de madeira e barro. Pessoas que não têm onde morar, ou sem teto, né? Tem as pessoas, as desigualdades, ó, sociais, né? Uma favela perto de um condomínio de luxo. Pessoas, ó, para estudar dentro de um galpão aqui, ó, e são adultos, ó, jovens, né? Aqui crianças estudando embaixo de uma árvore. A questão da injustiça, ó, da discriminação racial, da violência contra as pessoas que lutam pelos seus direitos, direito ao trabalho, as pessoas se aglomerando aqui, ó, em busca de uma ou duas vagas de emprego, né? Questão da fome. Então, tudo isso nós podemos ajudar. Discriminação étnica e racial. Nós podemos fazer a diferença. Votando em pessoas que pensam na melhor condição para que isso aqui não se repita mais, né? Violência nas grandes cidades. Então, nós precisamos pensar no futuro aí, né? E o que é o IDH, então? Nós temos 2 órgãos, o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que ele faz esse registro do IDH. O PNUD faz parte da ONU também. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Quando um lugar não tem todos esses direitos garantidos, o IDH dele é baixo, tá? Ó, por municípios. Quanto mais azulzinho, melhor é. Quanto mais amarelo e vermelho, pior é o índice de desenvolvimento humano.